Bem, pessoal, é um prazer tê-los todos aqui conosco em mais um seminário de teoria dos números. Hoje vamos dar continuidade ao estudo de semigrupos numéricos, é a parte 2. Hoje nós vamos ter um programa especial, um programa duplo, de 14 às 14h50. A gente faz a parte 2 e de 15 às 15h50 a parte 3. É isso, né, Matheus? Isso, Vai Marco. ficar tudo gravadinho e depois que eu editar eu vou colocar lá na página da matemática, tá bom? Então, Matheus, obrigado pelo nosso mini curso aqui. Estamos ansiosos para aprender mais. Então. Obrigado, Emar. Obrigado, colegas que estão presentes aqui. Então, a gente vai continuar o estudo dos semigrupos numéricos, essa breve introdução. Então, só recapitular rapidamente o que a gente viu na aula 1. Então, a definição de semigrupo numérico, a gente tem um subconjunto de N0, que na verdade é um submonoide, cujo complemento é finito, certo? E a gente viu alguns exemplos. A gente pegou o OG, né, dado um G natural, o OG era o chamado ordinário de gênero G, e a gente tinha um HG, que era o hiperelíptico de gênero G. Esses aqui são exemplos clássicos aí de semigrupos numéricos. E a gente viu algumas ferramentas importantes, que a gente chama às vezes de invariantes. A gente tem aqui o conjunto de lacunas, que é esse complementar, né, que é finito, e aí os invariantes, o gênero, cardinalidade desse cara, multiplicidade, menor elemento do conjunto S, que é não nulo, o número de Frobenius, que é a maior lacuna, claro, caso o complemento não seja vazio, e no vazio a gente define dessa forma. O condutor é simplesmente o número de Frobenius mais 1. Existe aquela definição alternativa, mas acho que não há necessidade de tratar dela. E a profundidade é simplesmente pegar o condutor e dividir pela multiplicidade e arredondar isso para cima. A gente viu algumas relações entre esses invariantes, então, dado um semigrupo numérico de multiplicidade M, gênero G, e condutor C e profundidade Q, a gente tinha essas relações, a gente viu a prova delas, e esses semigrupos que a gente apresentou antes, eles atingem as cotas, certo? Então, a gente verificou, inclusive, que em alguns casos, eles são os únicos atingindo aquelas cotas. E aí a gente finalizou aquela fala da semana passada, falando do conjunto de Aperry, dado um semigrupo numérico e um elemento não nulo do conjunto. A gente define o conjunto de Aperry dessa forma, em que os WI são os menores elementos de cada classe de congruência, da classe de congruência de módulo N. E, em particular, é bastante importante o conjunto de Aperry quando a gente considera em cima da multiplicidade, ganha alguma importância, especialmente por causa desse teorema. A gente não chegou a demonstrar, mas a gente deu, vai ser uma demonstração formal, mas a gente deu a ideia da demonstração. Então, quando a gente está querendo falar de geradores, a gente pode calcular o conjunto de Aperry e fazer a substituição do N que a gente tomou coloca o N e tira o zero do conjunto de Aperry, e a gente obtém dessa forma um conjunto de geradores para o nosso conjunto. Especialmente, né, o conjunto de Aperry sempre vai ter N elementos quando a gente considera um número N, então é interessante a gente trabalhar de forma geral com a multiplicidade, que é o menor elemento não nulo. E aí a gente começou introduzindo na aula passada, então foi a última coisa que a gente falou, as coordenadas de Kunz, ou o vetor de Kunz de um semigrupo numérico. Isso a gente pode fazer em qualquer elemento do conjunto, tá bom? Então, dado um semigrupo numérico e um elemento não nulo, a gente considera o conjunto de Aperry, da forma que a gente trabalhou, e cada WI, na verdade, vai poder ser escrito de forma única assim. E aí as coordenadas de Kunz vêm exatamente dessa escrita. Então, no fundo, né, esses KIs, né, esses coeficientes aqui, eles vão formar o vetor de Kunz, ou as coordenadas de Kunz do conjunto. E aí, uma observação extremamente importante, quando a gente está em cima da multiplicidade, a gente tem que lembrar que o conjunto de Aperry vai ter a menor quantidade de elementos possíveis dentro do conjunto de todos os conjuntos de Aperry. E aí, em particular, quando a gente está em cima da multiplicidade, esses KIs, nessas coordenadas, elas, na verdade, vão ser números naturais. No caso geral, elas poderiam eventualmente ser zero. Então, vamos fazer um exemplo só para fixar essa ideia. Então, a gente pega o semigrupo numérico que a gente já vem estudando. Então, o 0, 4, 5, 6, 8, 9, assim por diante. A gente já calculou o conjunto de Aperry, é dado dessa forma. E agora, para a gente descobrir as coordenadas de Kunz, a gente escreve cada um dos elementos não nulos do conjunto de Aperry como sendo o nosso N, que a gente escolheu, nesse caso aqui é 4. Então,
4 vezes um quociente mais o resto, né? Como a gente passa por todos os restos, então a gente faz essas contas. Então, bom, fica bem simples, né? 5 é igual a 4 vezes 1 mais 1, o 6 é 4 vezes 1 mais 2, e o 11 é 4 vezes 2 mais 3, certo? Então, na verdade, as coordenadas de Kunz desse semigrupo numérico, como o 4 é a multiplicidade, eu não preciso informar, então isso aqui vai ser simplesmente 1, 1, 2. E de forma bem semelhante, né, fazendo aqui a conta para o APRI, para o mesmo semigrupo numérico, só que agora eu escolhi o n igual a 5, a gente vai fazer o mesmo procedimento, então 6 vai ser igual a 5 vezes 1 mais 1, o 12 vai ser 5 vezes 2 mais 2, o 8 vai ser 5 vezes 1 mais 3, e o 4 vai ser 5 vezes 0 mais 4. Então, na verdade, né, como a gente tinha comentado, nesse caso, quando a gente não considera a multiplicidade, eventualmente, quer dizer, pelo menos um dos KIs vai ter que ser 0. Né? Então, aqui seria 1, 2, 1, 0. E é importante a gente observar que a gente sempre coloca na ordem das classes de congruência, para evitar qualquer ambiguidade. Então, a gente caracterizou agora os vetores de Kunz, ou as coordenadas de Kunz dos nossos conjuntos. E por que que isso ganha alguma importância? Então, vamos, antes de seguir para esse caminho, vamos tentar entender se é possível simplesmente caracterizar um semigrupo numérico através das suas coordenadas de Kunz. Então, o que que a gente viu, né, nesse slide anterior? Quando a gente fixa um semigrupo numérico e a multiplicidade é m, a gente tem como calcular o vetor de Kunz, e isso vai ser um elemento desse espaço aqui, certo? nm-1. E aí a pergunta que fica será que eu posso fazer o processo inverso sempre? Né? Então, dado um cara nesse conjunto, dado uma upla de inteiros positivos, com m menos uma coordenada, será que isso sempre vai ser vai representar vetor de Kunz ou coordenadas de Kunz de algum semigrupo? E aí a resposta é não, certo? Então, esses caras aqui esse cara que apareceu particularmente, é um caso, digamos assim, que não vai acontecer sempre. Certo? Então, dado o semigrupo, a gente encontra o vetor de Kunz, mas a recíproca não necessariamente é verdadeira. Então, a gente vai olhar condições para que uma determinada n-upla represente coordenadas de Kunz de algum semigrupo numérico. Eu escolhi fazer o caso m igual a 3 para ficar assim, bem claro para vocês, mas o caso geral é exatamente da mesma forma, tá bom? Mas o caso 3 a gente vai conseguir visualizar mais rápido, né? São menos coordenadas e tudo mais. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fixar S, um semigrupo numérico de multiplicidade 3. E aí, como ele tem multiplicidade 3, o conjunto de APRI de S, quando eu escolho o n igual a 3, vai ser dado dessa forma. Então, eu tenho o 0, que sempre vai estar lá, né? Esse aqui vai sempre ser o W0, pela definição de semigrupo numérico. O W1 vai ser um cara congruente a 1 módulo 3, e o W2 vai ser um cara congruente a 2 módulo 3. Certo? Então, a pergunta que a gente está querendo se fazer bom, dado K1 e K2, certo? Porque represente um cara em N2, ele é Kunz de alguém? E aí a nossa resposta vai vir exatamente do conjunto de APRI. Então, como é que a gente vai fazer a construção? Então, vamos notar que quando a gente faz W1 mais W1, isso claramente é 2 módulo 3, certo? Por outro lado, a gente sabe que da definição de W2, ele é o menor elemento congruente a 2 módulo 3. Então, por causa disso, a gente vai ter que W1 mais W1 vai ter que ser maior ou igual que W2. Então, dessa expressão, eu já consigo obter uma relação aqui entre K1 e K2 de forma direta. Então, o que a gente vai fazer aqui no próximo quadro. Logo, o que a gente tem aqui, 3K1 mais 1, que é o W1, mais 3K1 mais 1, que de novo é o W1, maior ou igual que o W2, que é 3K2 mais 2. Eu vou colocar aqui, eu não vou juntar as expressões, porque no caso geral, pode ser que os índices não sejam os mesmos, vocês vão entender isso já já. Certo? Mas de qualquer forma, a gente já consegue ver que, bom, aqui eu tenho mais 2, né? Aqui eu tenho mais 2, eu posso dividir por 3 dos dois lados, e a gente vai descobrir, então, que K1 mais K1 é maior ou igual que K2. Então, para minha dupla ser associada ao vetor de Kunz, ele tem que satisfazer obrigatoriamente isso. E de forma análoga,
a gente vai ter que W2 mais W2, ele vai ser, né, congruente a 1 módulo 3. Certo? E aí, de novo, quando a gente olha lá para o conjunto de Aperry, eu tenho uma minimalidade de W1. Então, eu consigo comparar essas duas coisas. Então, com isso, a gente vai ter que W2 mais W2 tem que ser maior ou igual que W1. Isto é, bom, fazendo a conta aí, vai ficar 3K2 mais 2 mais 3K2 mais 2 maior ou igual que 3K1 mais 1. Aí eu queria chamar a atenção, porque lá no caso geral vai ter essa situação. Nesse caso aqui, se a gente somar os índices, digamos assim, dos i's, né, do i aqui, 1 mais 1 é 2, que é menor que a multiplicidade. Aqui, quando a gente soma os índices, né, K2 mais K2, só os índices, né, 2 mais 2 dá 4, que é maior que a multiplicidade. E aí, é isso que vai decidir se eu vou ter uma inequação de um tipo ou de outro. Então, a gente vai ver que, nesse caso específico, né, a gente não tem um cancelamento total, mas quando a gente tem aqui 2, 2 e 1, a gente vai ter, na verdade, um 3 sobrando do lado de cá. Aí, quando a gente dividir por 3, a gente vai ficar com K2 mais K2 mais 1 maior ou igual que K1. Então, no fundo, assim, de forma geral, eu só vou ter dois tipos de inequações, que vão ser inequações desse tipo e inequações desse tipo. Para o caso específico de multiplicidade 3, como eu não tenho tantas coordenadas assim, eu fico simplesmente com essas duas expressões, certo? Então, feito isso, né, o que a gente verificou foi, se a gente pega um semigrupo de multiplicidade 3, em que se o conjunto de Aperry é esse, deixa eu destacar aqui as coordenadas de Kunz, na verdade, de S fica simplesmente K1, K2. Então, isso aqui vai representar o vetor de Kunz, se somente se isso acontece, certo? Então, na verdade, agora a gente tem condições para, dado uma dupla, ela representa ou não representa semigrupo numérico. Então, a gente tem essa observação, que existe uma bijeção entre os semigrupos numéricos com multiplicidade 3 e as duplas K1, K2 e N2 que satisfazem esse sistema de inequações. Então, no fundo, né, a partir agora desse ponto de vista, a gente pode, ao invés de ficar olhando quem são as lacunas, quem são os elementos de S, a gente simplesmente olha para as coordenadas de Kunz. Isso vai conseguir dar muita informação para a gente. E aí, seguindo de forma exatamente análoga, a gente consegue, dado uma multiplicidade m, certo? Dado m um número natural maior ou igual que 2, até para o 2 a gente consegue fazer esse procedimento, a gente consegue uma bijeção entre os semigrupos numéricos com essa multiplicidade e as m-1 uplas nesse formato, com coordenadas sempre naturais, que satisfazem, e aí a gente separa naquelas duas classes de inequações. Uma que não vai ter nada independente, que vai ter um independente. Vai depender simplesmente se a soma das coordenadas I com J é menor que M ou se é maior que M. Se for maior que M, tem um mais um do lado de cá. Se não tiver, se for menor, eu não tenho esse 1. Além disso, tem essa condição aqui que parece carregar o sistema, mas ela serve simplesmente para evitar repetição de inequação, né? Então, coloca essa condição I menor ou igual que J para que a gente considere apenas uma inequação. Certo? Então, com isso, a gente consegue caracterizar quem são os possíveis vetores de Kunz, as possíveis coordenadas de Kunz de um determinado semigrupo numérico. Beleza, só fazer um exemplo aqui, bem rápido, a gente vai considerar aqui o 1, 4 e o 2, 3, e a gente vai ver, primeiramente, se é ou não, se representa ou não um semigrupo numérico, e se representar quem é um semigrupo numérico, certo? A gente consegue fazer o processo reverso. Então, nesse caso aqui, né, eu tenho que o K1 vale 1 e o K2 vale 4, e se a gente fizer K1 mais K1, isso aqui dá 2, que é maior, né, que K2. Só... Opa, não, esse aqui dá certo, a outra que dá problema. Isso mesmo. Então, vamos fazer aqui K1 mais K1. Isso aqui dá 2. E se a gente... Bom, vamos fazer as duas inequações, né? E K2 é igual a 4. E a outra seria K2 mais K2 mais 1. Isso aqui dá 8, 9, né? Enquanto que o K1 é simplesmente 1. E eu precisaria verificar essas duas desigualdades, né? Como nesse caso
primeiro eu já tenho um sinal aqui de menor, então significa que não vai gerar um semigrupo numérico. Aqui dá, né? Aqui daria ok, mas aqui daria o problema. E aí, de forma semelhante, né? Nesse caso aqui a gente tem que K1 é 2 e K2 é 3. Se a gente faz K1 mais K1, isso aqui dá 2, certo? Enquanto que o K2 é 3. Então a gente tem isso. E quando a gente faz K2 mais K2 mais 1, isso aqui dá 7, né? E quando a gente considerar o K1, ele é simplesmente 2, certo? Então a gente tem... Opa, aqui coloquei 2, mas é 4, né? Então, é porque senão não daria semigrupo numérico. Então aqui é 2 mais 2 dá 4, e aqui deu maior, deu maior. Então verificou tanto a primeira quanto a segunda, certo? Então K1 mais K1 deu maior que K2, e K2 mais K2 mais 1 deu maior que K1. Ou seja, aqui deu ok e aqui deu ok. Ou seja, significa que esse cara representa um determinado semigrupo numérico. E, na verdade, para construir o semigrupo numérico, a gente faz o processo inverso. Dadas as coordenadas de Kunz, a gente vai construir o cônjuge de Aperry. Então, o nosso cônjuge de Aperry de S, ele vai ser formado pelo 0, pelo 3 vezes K1, que é 2, mais 1, e 3 vezes o K2, que é 3, mais 1. Ou seja, esse cônjuge de Aperry é 0, 7 e 10. Certo? Ou seja, usando aquele teorema lá de escrever o semigrupo pelos geradores, portanto, nosso conjunto S, na verdade, ele é gerado por 3, 7 e 10. Nesse caso aqui especificamente, né, o 10 ele é obtido como combinação de 7 e de 3, então, na verdade, ele pode até ser omitido do nosso conjunto de geradores. Tranquilo? Então, acho que com isso a gente... Ah, desculpa, eu acabei de perceber que eu fiz uma coisa errada, que não é mais 1, né? Tem que ser mais 2, que é o que mora na classe de congruência do 2. Então, eu desconsidero esse 10, na verdade é 11. Bom, como deu 11, então significa que esse aqui já é o conjunto minimal de geradores, certo? Então, o conjunto é esse. E se você quiser escrever, basta pegar todas as combinações de 3, 7 e 11, e aí você obtém o semigrupo numérico. Então, acho que agora está certo. 3K1 mais 1 e 3K2 mais 2. Acho que agora está certinho. 9 mais 2, 11 e 7. Então, com isso, a gente, na verdade, não só consegue a caracterização, mas consegue, toda vez que a gente precisar, a gente recuperar quem é o semigrupo numérico que está representado dessa forma. Ok, então, em seguida, a gente vai tentar entender por que essa forma de representar semigrupos numéricos pode, de algum ponto de vista, ser interessante. Então, uma primeira pergunta que surge é, beleza, então eu tenho um semigrupo numérico e eu tenho os invariantes. Se eu represento o meu semigrupo numérico via coordenadas de Kunz, seria interessante eu pelo menos conseguir representar os invariantes utilizando as coordenadas de Kunz, certo? E esse quadro aqui traz exatamente essa informação. Então, eu vou pegar esse um semigrupo qualquer, tá bom? Não falo a princípio que é a multiplicidade, mas de tal forma que o vetor de Kunz, ou que as coordenadas de Kunz sejam essas. Então, na verdade, a multiplicidade do semigrupo numérico é simples de calcular, né? A gente tem essa relação que a multiplicidade tem que ser n mais 1. Afinal de contas, esse cara aqui é a multiplicidade de menos 1. Né? O gênero ele vai ser a soma das coordenadas, simplesmente. O número de Frobenius vai ser o maior cara no formato mki mais i, menos a multiplicidade. E, bom, o condutor é consequência. E a profundidade é o maior KI. Certo? Então, eu imagino que esse tipo de estudo ele começou há muitos anos, certo? O Kunz, que introduziu, acho que na década de 80. E, enfim, alguns artigos foram sendo publicados, mas agora o pessoal está olhando os problemas de outro ponto de vista, utilizando isso, por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Só uma ideia da demonstração, bom, a multiplicidade é direto da definição. Vou dar uma ideia do porquê que o gênero é isso. Então, é bem simples, na verdade. Se a gente pegar o semigrupo, pegar o conjunto de lacunas, eu vou poder representar via classes de congruência. Então, o que eu faço? Eu pego a classe do 1. Quem são os elementos da classe do 1 que são lacunas? Vai ser o 1,
o m mais 1, assim por diante, até chegar no K1 menos 1, m mais 1. Porque a gente já sabe, né, pela definição lá do conjunto de Aperry e tudo mais, que o K1m mais 1, ele pertence ao semigrupo e, além disso, é o menor elemento daquela classe com essa propriedade. Então, a gente faz isso, aí faz a união. Aí depois 2, m mais 2, até K2 menos 1, m mais 2, união, e vai, né? Até chegar no m menos 1, vou colocar já reticências, Km menos 1, tudo isso menos 1, vezes m, tomara que caiba aqui, mais m menos 1. Opa, m menos 1. Certo? Então, a gente consegue descrever o conjunto de lacunas dessa forma, e aí a gente observa, né, que nesse pedaço, bom, todos os pedaços são disjuntos, na verdade, essa união aqui ela é disjunta, e aí esse pedaço tem K1 elementos, esse pedaço tem K2, esse pedaço tem Km menos 1. Então, com isso, né, a gente descobre que o gênero é a soma dos Ks. Então, essa é uma relação bem importante. Por um número de Frobenius, eu vou dar uma ideia verbalmente, simplesmente, mas a ideia é a seguinte: o que eu faço? Eu olho, dado um semigrupo numérico, eu posso olhar para o conjunto de Aperry. Pela definição, ele contém exatamente um elemento de cada classe de congruência módulo a minha multiplicidade. E aí, o que você faz? Você subtrai m de todos esses elementos do conjunto de Aperry. Então, você sabe que todos esses caras, eles estão fora do conjunto, então eles vão estar no conjunto de lacunas, certo? E como o número de Frobenius é a maior lacuna, você coleciona desses elementos, que vão ser sempre nesse formato, né? MKI mais I menos M, e você pega o maior de todos. Essa é a ideia para calcular o número de Frobenius. Então, está feito. E a multiplicidade, desculpa, a profundidade, isso aqui é algo razoavelmente recente, certo? Eu troquei alguns e-mails com alguns colegas que estão trabalhando nessa área. E, assim, a princípio não tem lugar nenhum, né, se a gente for olhar, mas é um argumento bem simples. E o pessoal falou, aparentemente isso aqui acontece, aparentemente isso acontece. E realmente acontece, né? Então, eu vou apresentar para vocês que a gente pode caracterizar a profundidade, que foi, enfim, introduzida há pouco tempo, utilizando via vetor de Coons, via coordenadas de Coons. Então, bom, o argumento aqui é simplesmente pegar esse número de Frobenius, somar uma unidade e dividir pela multiplicidade, certo? Então, por definição, né, o nosso Q de S ele vai ser o teto bom, já fazendo as substituições, vai ser o máximo do MKI mais I menos M. Bom, já posso colocar o M dentro do máximo, né? Não vai fazer muita diferença. Mais um, né? Porque eu estou pegando, na verdade, o condutor, né? A definição da profundidade é condutor sobre multiplicidade. Aí você divide por M. Certo? E aí, enfim, bom, como eu tenho um máximo dentro de uma quantidade finita de caras, eu vou chamar de x o índice que retorna o máximo, eu vou chamar de x esse índice, certo? Então, isso aqui vai ser igual a um determinado m, kx mais x menos m, mais 1, tudo isso sobre m. Certo? E aí, tem um pedaço aqui que é múltiplo de m, né? Então, vai ficar esse múltiplo de m vai poder sair da parte inteira, então vai ficar simplesmente um kx menos 1. E aí tem um teto ali para ser considerado que é x mais 1 sobre m. Só que esse x que a gente tem, ele pertence a algum elemento que varia de 1 até m menos 1, intervalo de inteiros aqui. Certo? E aí, quando a gente somar uma unidade, esse cara vai variar de 2 até m, certo? Como a gente está pegando o teto, então essa quantidade aqui vai ser sempre 1. Então, isso aqui vai ser simplesmente kx. Certo? Ou seja, como x é o máximo aqui que está acontecendo, então é simplesmente pegar kx. E é importante observar que, em alguns casos, né, pode acontecer de eu ter dois elementos ali, duas coordenadas que tenham o mesmo valor, né, como aconteceu no nosso exemplo ali atrás. Deixa eu achar o exemplo. Aqui, não, desculpa. Não, enfim, poderia acontecer sei lá, 1, 2, 2, certo?
poderia acontecer. Eu achei até que tivesse sido o maior sendo repetido, mas foi o menor. Então, não é aquele caso. Mas pode acontecer de a profundidade ser representada, na verdade, por duas coordenadas. E isso não é problema nenhum. O que eu quero dizer é que esse x aqui ele não é único, tá bom? Mas existe esse x. Então, no fundo, né, quando a gente está trabalhando com semigrupos numéricos dessa perspectiva, eu estou associando as coisas que a gente está chamando de vetor de Kunz, ou de coordenadas de Kunz, e associando agora os invariantes a esse vetor de Kunz, essas coordenadas de Kunz. Então, naquele exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, a gente consegue facilmente calcular quem é o gênero, né? O gênero aqui desse cara aqui vai ser 4, né? Enfim, a gente pode calcular via conjunto de Lacunza, mas é somar as coordenadas. A profundidade dele é 2, certo? Que a gente consegue retomar as propriedades do semigrupo. Beleza, então, feito tudo isso, é um problema de interesse, né? Um artigo saiu em 2012 sobre esse assunto, que é quando a gente fixa S um semigrupo numérico com multiplicidade M gênero G, e a gente considera o vetor de Kunz, as coordenadas de Kunz dadas dessa forma, certo? A gente já viu que cada coordenada tem que ser um número natural, tem que satisfazer um determinado sistema de inequações, que é aquele somando 1 ou não somando 1, e por fim, quando a gente fixa o gênero, significa que eu estou fixando a soma das coordenadas. Então eu tenho soma das coordenadas fixada, certo? Por exemplo, se a gente pegar a multiplicidade 3, deixa eu colocar aqui no lado para não dar nenhum spoiler. Multiplicidade igual a 3, o que a gente teria? A gente teria só duas inequações, né? x1 mais x1 maior ou igual que x2, pode juntar, né? 2x1 maior ou igual que x2, depois, deixa eu juntar para ficar mais natural, né? 2x1, depois 2x2 mais 1 maior ou igual que x1, e a soma de x1 com x2, se eu fixar o gênero, tem que ser g, certo? Isso aqui, quando a gente está em duas dimensões, duas variáveis, na verdade, né, x1 e x2, a gente vai obter uma região do espaço euclidiano, que vai delimitar a minha região. Quando eu faço isso aqui, vai dar uma região do plano. Quando eu intersectar com essa reta, certo? x1 mais x2 igual a g, eu vou ter, na verdade, um pedaço dessa região. Então, vou ilustrar aqui. Então, multiplicidade 3, gênero G. O que eu faço? Eu pego as retas, né? x2 igual a 2x1, que é essa aqui, y igual a 2x. Essa aqui, que é x1 igual a 2x2 mais 1. Quando eu considero simplesmente multiplicidade 3, eu vou ter uma região toda, certo? Tudo que está aqui dentro está valendo. Lembrando que as coordenadas têm que ser naturais. E quando a gente fizer a interseção com gênero G, eu tenho uma reta aqui, né, decrescente, x1 mais x2 igual a g. E aí os pontos inteiros dessa reta vão estar associados com semigrupos numéricos. Em particular, né, com essa abordagem, a gente consegue, por exemplo, provar que a quantidade de semigrupos numéricos de multiplicidade 3 e gênero G é dado por essa expressão, parte inteira de G sobre 3 mais 1. E é simplesmente fazer uma conta e esse resultado aqui sai direto. De forma geral, quando você tiver multiplicidades maiores, o que vai acontecer de diferente? Você vai ter mais inequações, mais variáveis, então você vai estar no espaço um pouquinho maior, mas a configuração é razoavelmente semelhante. E aí, nesse artigo de 2012, do Nathan Kaplan, ele prova que, na verdade, pelo menos para G suficientemente grande, aqui, bom, faltou falar, né? Mas aqui é G maior ou igual que 2, eu acho, maior ou igual que 3, talvez. O comecinho pode dar algum problema, né, nas retas, mas para algum G suficientemente grande, esse número, quantidade de semigrupos de multiplicidade M e gênero G, é dado por um quase polinômio, certo? O que é um quase polinômio? Ele, para cada classe de congruência, módulo algum inteiro, ele é um polinômio. Então, por exemplo, esse cara aqui, para G congruente a 0 módulo 3, isso aqui é simplesmente G sobre 3 mais 1. Se o G não for congruente a 3, então se ele for congruente a 0, se ele for congruente a 1, aí vai ter uma expressão que dá isso, e se for G for congruente a 2, é uma outra expressão. Certo? Isso vale de forma geral, só que só vale para G suficientemente grande para a gente se afastar, digamos assim, da parte inicial que pode, enfim, perder pontos.
certo? Então, desculpem. Então, essa é uma abordagem bem legal, que já foi trabalhada no passado e que traz alguns resultados bem bacanas. Mas por que por que eu trouxe essa figura? Por que eu trouxe esse resultado do Nathan? Porque, na verdade, esse foi talvez um dos primeiros artigos que tentou trabalhar num problema que está em aberto até hoje, que é a chamada conjectura de Braz-Amorós. E nessa conjectura é perguntado sobre a quantidade de semigrupos de gênero fixado. O que a gente já aprendeu? Dado um semigrupo, a gente consegue calcular o gênero. Agora eu quero um problema inverso. Eu fixo o gênero e quero saber todos os semigrupos que tem aquele gênero fixado. Então, essa abordagem pelo Nathan Kaplan, ele considera dois invariantes, que são multiplicidade e gênero, para tentar recolher informações sobre a quantidade de semigrupos. Então, deixa eu contar um pouquinho da história da conjectura. A Braz-Amorós é a Maria Braz-Amorós, ela é da Espanha, ela inclusive esteve no workshop de 2021 aqui com a gente, e ela estava estudando um outro problema que também está em aberto até hoje, chamada conjectura de Wilf, e ela decidiu, lá nos estudos dela, fazer uma classificação dos semigrupos pelo gênero, porque ela sabe que para cada gênero fixado eu tenho uma quantidade finita de semigrupos numéricos. A ideia dela foi, para cada gênero, na verdade, a ideia dela foi construir uma árvore de semigrupos em que cada nível a gente tivesse todos os semigrupos daquele gênero fixado. Ela organizaria e faria a verificação da conjectura de Wilf para esses semigrupos. Essa foi a abordagem dela. Isso não vem muito ao caso o que é conjectura de Wilf agora. E aí, enfim, nessa classificação, ela percebeu um padrão na sequência que conta a quantidade de semigrupos com aquele gênero fixado. Então, só para a gente ter uma ideia, os primeiros elementos dessa sequência, a sequência NG, variando no N0, seria 1, 1, 2, 4, 7, 12, 23, 39, 67, aí, certo? Ela está registrada lá na OEIS, certo? Aquela enciclopédia online, sequência de inteiros. E, enfim, ela anotou esses números e aí, enfim, percebeu um determinado padrão. Ela conseguiu calcular na época essa sequência até gênero 50. Ainda não existe uma fórmula, certo? É provavelmente difícil encontrar uma fórmula exata para NG, mas muitos estudos foram feitos no sentido de encontrar cotas e tudo mais. Então, de forma algorítmica, para calcular os NGs é um pouco difícil. Inclusive, naquela época, em 2008, ela conseguiu computar até o N50. Certo? Então, enfim, não sei exatamente quanto é que é o número. E aí ela começou a fazer algumas observações e ela conjectura 3 itens nesse artigo de 2008. Então, ela faz a construção da árvore, mostra o algoritmo e percebe esse padrão e conjectura isso. Então, a sequência NG, teoricamente, ela tem um comportamento muito parecido com a sequência de Fibonacci, certo? Pelo menos assintoticamente. Então, o limite NG mais 1 sobre NG é o número de ouro. O limite de soma de dois consecutivos pelo sucessor, o limite é 1. E quando você soma dois elementos consecutivos, isso não ultrapassa o sucessor. Certo? Então, ela conjectura esses 3 itens, até gênero 50 naquele momento, isso estava verificado. E, enfim, as pessoas começaram a tentar provar, certo? Essa conjectura, porque realmente tem tudo para isso acontecer. Saíram alguns limitantes para NG, por exemplo, limitante inferior envolvendo a sequência de Fibonacci, limitante superior envolvendo potências de 2 e coisas nessa direção. Então, uma das abordagens foi aquela que eu mostrei mais cedo, via multiplicidade. Mas, antes da gente continuar a história, na verdade, é possível a gente provar que se um ocorre, então 2 ocorre. Então, vou fazer aqui rapidinho. Então, a princípio, a conjectura poderia ter sido enunciada em 2 itens, porque quando a gente calcula isso aqui, né, é só fazer uma reescrita. Quando a gente reescreve isso aqui como sendo NG sobre NG mais 1 vezes NG mais 1 sobre NG mais 2, mais NG mais 1 sobre NG mais 2. Na verdade, isso vale para qualquer sequência, né, que satisfaz essa... Toda sequência que satisfaz isso, ela vai satisfazer a segunda também.
Então, a gente fez essa reescrita. Aí, quando a gente manda G para infinito, esse cara aqui vai para 1 sobre φ, né? Porque, por hipótese, esse cara aqui vai para φ. Então, eu teria aqui 1 sobre φ, vezes 1 sobre φ, mais 1 sobre φ. Isso aqui vai caber aqui, deixa eu jogar só um pouquinho para o lado. E aí, a gente, enfim, computa aqui, seria 1 sobre φ quadrado, mais 1 sobre φ, que é a mesma coisa que φ mais 1 sobre φ quadrado. E aí, como φ é um número de ouro, então ele satisfaz a relação a equação, né? X quadrado igual a x mais 1. Então, isso mostra que esse limite aqui é 1. Certo? Então, no fundo, né, a pergunta passa a ser, bom, será que isso aqui é verdade? Será que isso aqui é verdade? E aí, alguns artigos saíram na época, tentando responder essa pergunta, até que em 2013, saiu no Semigroup Forum uma prova feita por Zai, e ele conclui que o item 1 é verdadeiro e, por consequência, o item 2 também é verdadeiro. E, na verdade, o artigo dele é um artigo de acho que 20 e poucas páginas, quase 30. Ele percebeu um fato, né, que, na verdade, já tinha sido conjecturado antes, que, entre aspas, a maioria dos semigrupos numéricos, quando você fixa o gênero, vai ter profundidade no máximo 3. Esses termos não eram utilizados na época, mas a ideia é exatamente essa. Então, de forma precisa, o que significa esse a maioria, entre aspas? Quando a gente define n' G como sendo quantidade de semigrupos numéricos com gênero G e profundidade no máximo 3, o que ele conseguiu provar foi que, assintoticamente, né, quando você calcula esse limite, então, n' sobre ng, então, eu considero, dentre todos os semigrupos numéricos, somente aqueles que têm profundidade até 3, esse limite é 1. Certo? E, além disso, ele conseguiu provar, para a sequência n', que é mais simples de trabalhar, que n' sobre φ elevado a g é um número real positivo. Então, esses foram os ingredientes. É claro que tem muita coisa feita lá no artigo dele, mas as ideias principais são essas. Então, como é que disso aqui a gente conclui que realmente a conjectura 1 é verdadeira? Aí aqui é simplesmente fazer uma reescrita. Eu posso escrever isso aqui como sendo ng mais 1 sobre n' mais 1 vezes φ elevado a g mais 1 sobre... Não, desculpa. Só para escrever na ordem certa, acho que fica melhor. n' g mais 1 sobre φ elevado a g mais 1 vezes φ elevado a g mais 1 sobre n' g, certo? Vezes n' g sobre ng. Então, essa é a forma de reescrever. Então, multiplicou, dividiu por esse, multiplicou, dividiu por esse, multiplicou, dividiu por esse. Agora, para eu usar o resultado do Zai, eu só vou fazer uma pequena quebra, certo? Então, esse g mais 1, na verdade, eu vou colocar esse φ lá de fora. Certo? E aí, utilizando essas ideias, a gente sabe que esse limite aqui é 1, esse limite aqui é 1, esse limite aqui é aquele número real, e a gente não sabe exatamente quanto é. Segundo o artigo, é em torno de 3,78, e esse aqui vai tender para 1 sobre S. Certo? Então, esse camarada vai tender realmente para φ. Então, isso sai realmente como consequência. Então, esses foram os instrumentos. Para provar essas coisas, realmente é bastante coisa, estimativas e tudo mais. Não vou entrar nos detalhes aqui, mas eu vou finalizar essa nossa primeira aula falando um pouquinho sobre a sequência n'(g). Depois desse resultado do Zai, o pessoal começou a se perguntar. Bom, beleza, a sequência n'(g) claramente é mais simples de lidar do que a sequência ng. Inclusive, a gente consegue esses resultados de forma direta. Então, passou a ter algum interesse. Certo? E em 2020, o professor Eliahu e o professor Fromentin, o Eliahu esteve com a gente aí nos últimos verões, eles estudaram a sequência n'(g). Então, o que eles provaram? Diversas coisas. Eles, na verdade, eles construíram uma nova linguagem, né, que é a linguagem de gap sets, completamente novo. E eles provaram que a sequência n'(g), definida via semigrupos numéricos, satisfaz essas desigualdades aqui. Então, se a gente for olhar para essa primeira aqui, é como se fosse uma versão daquele segundo item que está em aberto da conjectura da brasa amorosa. Então, lembrando, esse item está provado, esse item é consequência do primeiro, e esse item está em aberto. Hoje em dia ainda está em aberto.
O que eles fizeram foi tentar estudar uma versão dessa desigualdade para a sequência em linha G. E eles tiveram sucesso, na verdade, eles provaram que realmente a sequência em linha G satisfaz aquela desigualdade. E mais, eles encontraram também uma cota superior envolvendo soma de 3 elementos anteriores da sequência. Tá bom? O que eles fizeram aqui nesse artigo foi basicamente introduzir a linguagem de gap sets e utilizar essa linguagem para provar essas desigualdades. E hoje eu vou utilizar, eu conversei com o Eliahu, enfim, eu estava estudando umas outras coisas e estava tentando entender algumas coisas de vetor de Kunz para semigrupos numéricos. E aí, enfim, lá com as ideias, deu um estalo e a gente falou, será que não dá para demonstrar esse resultado utilizando o vetor de Kunz? E aí a gente conseguiu fazer isso. Conversei com o Eliahu nesses últimos dias, né, lá na época do verão. Ele falou que realmente eles também tinham concluído que era possível fazer dessa forma. E saiu um outro artigo recentemente, está no Archive dia 11 foi publicado no Archive 11 de fevereiro, em que a pessoa que publicou está estudando semigrupos numéricos utilizando essa abordagem de vetor de Kunz. E eles conseguiram também verificar essa propriedade basicamente da mesma forma que eu vou apresentar para vocês. Então, só fechar aqui rapidinho, talvez não dê para fazer todas as etapas da demonstração, mas a ideia principal com certeza vai dar tempo de passar. Então, o teorema do Eliahu e do Fromentin, deixa eu deixar isso registrado aqui, lá de 2020, N' é a sequência dos semigrupos numéricos de gênero G e profundidade no máximo 3, então vale essas duas desigualdades aqui, envolvendo os elementos da sequência. E a ideia deles foi utilizando gap sets, mas eles construíram determinadas funções que eram injetivas, bem definidas e tudo mais, para concluir essas desigualdades. Então, basicamente, você tem que olhar para conjuntos que têm essa quantidade de elementos, conjuntos que têm essa quantidade de elementos, aplicar funções, e aí você consegue aplicando com funções injetivas, provar essas propriedades. Lá eles fizeram com gap sets, aqui eu vou mostrar com o vetor de Kunz. Então, a ideia é basicamente a seguinte. Eu vou chamar de S' G o conjunto dos semigrupos numéricos que tem gênero G e profundidade no máximo 3. Então, esse conjunto vai ser bastante importante, porque no fundo a gente vai pegar o S' G-1, o S' G-2, certo? E a gente vai construir, na verdade, duas funções injetivas que vão mapear aqui. Então, basicamente, eu vou criar uma função F1, vou mandar aqui, e vou criar uma função F2, que vai mapear aqui. A gente só vai ter que ter um cuidado que as imagens sejam disjuntas, né? Que as funções sejam injetivas e tudo mais. Então, a gente teve a seguinte ideia. O que a função F1 ela vai fazer? Bom, ela vai sair do conjunto S' G-1 e vai chegar em S' G. E ao invés de a gente olhar para o semigrupo numérico em si, a gente olha para as coordenadas de Kunz. Então, eu vou, na verdade, fazer o seguinte. Vou pegar um vetor de Kunz, um semigrupo que tem vetor de Kunz K1, K2, Kn-1, independentemente do que seja a multiplicidade, pode ser 1, pode ser 2, 3, 4, qualquer coisa, não importa. E a gente vai mandar a nossa função de S de tal forma que, ao invés de eu dizer exatamente quem é F1 de S, ou seja, quem é o semigrupo associado, eu vou calcular o vetor de Kunz desse cara. Então, a ideia é muito simples. Você vai copiar o que a gente tinha antes e a gente vai introduzir o número 1. Certo? Então, particularmente, como S é um semigrupo numérico, então esse camarada vai ter que satisfazer aquelas desigualdades. E, além disso, como a profundidade é no máximo 3, então cada coordenada de Kunz é no máximo 3. Certo? E aí, particularmente, bom, esses caras, eles estão variando entre 1 e 3, né, porque a gente colocou a última coordenada sendo 1.
E aqui, eventualmente, a gente poderia ter falha lá nas desigualdades. Isso quando a gente não pede profundidade até 3, quando a gente pede profundidade 4, 5, assim por diante, essa aplicação ela não está bem definida. Mas para a profundidade 3, a coisa funciona perfeitamente. Tá bom? Então, essa vai ser a nossa função 1. E mais um detalhe, né? Como o gênero desse camarada S é G-1, quando você acrescenta 1 na última coordenada de Kunz, como o gênero é a soma das coordenadas, então o gênero aqui vai ser G. Então, realmente, tem bastante chance do meu F1 de S cair aqui. Eu só preciso verificar aquele sistema de inequações. Tá bom? Esse detalhe técnico eu vou deixar para depois, mas acontece uma coisa muito legal e aí eu vou comentar com vocês. E a função F2, de forma quase que análoga, a gente mapeia aqui no S'(G), de forma que se o vetor de Kunz eu vou manter o mesmo, tá bom? Kunz, vou colocar outra letra. Então é K1 tio, K1, sei lá, N-1 tio. A gente vai mandar o F2 via vetor de Kunz como sendo F2 de R igual, a gente repete as primeiras coordenadas e acrescenta 2 na última coordenada. E aí, como o gênero aqui é G-2, a soma das coordenadas aqui é G-2, quando você coloca esse 2, a soma das coordenadas aqui é G. Todas as coordenadas estão entre 1 e 3, então realmente tem muita chance de cair aqui, só precisa verificar o sistema de desigualdades. Agora, essa parte, não vou entrar muito em detalhes, mas quando a gente volta ali atrás, na multiplicidade M, deixa eu voltar mais um pouquinho, eu acho que é esse slide aqui. O que acontece? Quando x1, os xi são 1, 2 ou 3, perceba que essa desigualdade ela é automaticamente verificada. Então, esse é com certeza o motivo para que a imagem por aquelas funções permaneçam sendo semigrupos numéricos. Porque esse cara aqui vai ser no máximo 3, e esse aqui é no mínimo 3, porque cada coordenada é no mínimo 1. Então aqui eu teria no mínimo 3 e aqui no máximo 3, ou seja, essas aqui elas são de graça, elas vêm de graça. Eu só precisaria verificar essas, mas verificar essas a gente tem da hipótese que o S inicial é um semigrupo numérico. Muitas delas vão ser automaticamente verificadas, vai faltar, enfim, uma quantidade que você consegue facilmente verificar, certo? Então, os detalhes técnicos eu vou deixar aí para vocês refletirem sobre, mas com isso, o que a gente fez? As funções são injetivas, e as funções são injetivas, né? Claramente, as funções são injetivas. Então, e além disso, as imagens são disjuntas, porque a última coordenada dessa imagem aqui é sempre 1 e dessa aqui é sempre 2. Ou seja, consegui provar que a quantidade de elementos aqui mais a quantidade de elementos daqui vai ser no máximo a quantidade de elementos aqui. E de forma análoga, a gente consegue fazer essa demonstração. Só que a gente vai ter que sair desse conjunto e vai ter que mandar em 3 partes. Uma que vai cair no S'(G-1, no S'(G-2, no S'(G-3. Então, eu crio H1, H2 e H3. E o que você faz? Você olha para o seu semigrupo numérico, olha para o vetor de Kunz. Como a maior coordenada de Kunz é no máximo 3, a última coordenada vai poder ser ou 1, ou 2, ou 3. Se for 1, quer dizer, independentemente de qualquer coisa, você retira a última coordenada. Então, um cara que tinha a última coordenada 1 vai passar a ter gênero G-1, coordenada 2, gênero G-2, coordenada 3, gênero G-3. Certo? E aí, enfim, tem que provar que é injetivo, tem que provar que satisfaz o sistema, mas isso aí a gente consegue verificar. Certo? Então, para essa parte da aula, eu fico por aqui e fico à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Bem, pessoal, obrigado, Matheus. Como vai ter uma segunda parte, vamos procurar ser bastante objetivo nas dúvidas agora. Tem alguma?